A graça e paz, irmãos, tudo bem? Uma boa noite a todos. Nós vamos começar agora mais uma Escola EBD, mais uma aula da Escola EBD. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade no tema que já vem sendo falado, né? Nós estamos estudando a revista de lições bíblicas, O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na semana passada aí, nós tivemos uma aula com o pastor Reginaldo, né, onde a revista trouxe para nós a matéria sobre Elias e o rei Acabe, ali onde o rei Acabe, em meio ao pecado, em meio à infidelidade, e Deus envia o profeta Elias para predizer ali, né, o período que ia ficar sem chuva. Agora nós vamos dar continuidade, né, nessa mesma lição, nessa mesma linha, mas na lição 4, onde nós vamos ver o retorno do profeta ali, onde Deus conversa com ele e pede a ele que ele retorne a Acabe e dá sequência ali no que iniciou na aula passada, bem? Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar cada um de vocês comigo para fazer uma oração, né? Para que Deus venha falar conosco mesmo nessa noite, através dessa matéria, desse material, e que Ele possa falar com cada um de nós, cada um de nossos corações, amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar juntos, amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, agradecemos ao Senhor pela tua graça, pelo seu amor, pelo seu poder. Tu és Deus, tu és um Deus maravilhoso e és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Nós te louvamos acima de todas as coisas. Engrandecemos ao seu nome e declaramos que tu és Senhor. Tu és Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Faz dos nossos corações terrenos férteis para receber a tua palavra como uma semente, Senhor. E que essa semente venha germinar em nossos corações, multiplicando e fazendo render a 100 por 1, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que se torne a sua palavra, que ela seja viva em nossos corações, dando muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, a aula de hoje aula 4, quem tem a revista pode acompanhar pela revista, tá? E a aula é Elias e os profetas de Aserá e Baal, né? Então aqui vai ser o momento em que Elias desafia ali os profetas de Baal e de Aserá, amém? O texto áureo está em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse é o texto áureo. A verdade prática da aula: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Amém? Bom, esta é a verdade prática da aula. E para iniciarmos, nós vamos ler o texto bíblico da lição de hoje, que está em 1 Reis, no capítulo 18. Então nós vamos ler aqui a 1 Reis, no capítulo 18, versículo 22, 23, 24, 26, 29, 30 e 38, amém? Mas eu vou indicando conforme a leitura, amém? Então, a leitura bíblica é essa, 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro,
e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. No 26. Tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. No versículo 29, e sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. No 38. Então caiu o fogo do Senhor, e o consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis no 19 agora, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, e dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido zeloso, extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam minha vida para me tirarem. Amém? Essa foi a palavra do Senhor. O texto, leitura bíblica de classe. Amém? Bom, aqui o que estava acontecendo? Até como o pastor Reginaldo iniciou na semana passada, ele vinha falando aqui da situação de Acabe e de Israel, né? Acabe, o pior rei até o momento ali, Acabe conseguiu ser pior do que todos os reis que vieram antes dele, né? E a falha de Acabe, né, fez com que o povo falhasse também, porque a liderança dele permitiu que eles cocheassem, vamos dizer assim, né? A palavra fala que o povo cocheou. Aqui, no versículo 21 desse capítulo que nós lemos, do 18, ele fala assim: até quando cochearei entre dois pensamentos? Né? Isso incitou Elias a fazer esse desafio. Deus enviou Elias para lá, e quando Elias chegou lá, ele falou: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Né? E cochear aqui, ele tem o seguinte sentido, o sentido de
mancar, né? Mancar como um coxo. Então, aquela pessoa que dá um passo, aí pende um pouquinho para a direita. Dá mais um passo, pende um pouquinho para a esquerda. Então, assim, até quando vocês vão ficar sem saber o que vocês querem? Até quando vocês vão ficar sem saber a qual Deus vocês querem adorar? Até quando vocês vão ficar sem saber qual caminho vocês querem seguir, né? Até quando vocês vão andar por um caminho e por outro? Até quanto vocês vão ficar cocheando, né? Essa pergunta que Elias fez, né? E não teve resposta de ninguém, né? Mas Elias, ele foi um dos homens mais relevantes ali na Bíblia, né? Um dos personagens bíblicos mais relevantes. Foi ele que apareceu com Moisés lá no Monte da Transfiguração, né? É um modelo de servo, e ele foi usado por Deus para desafiar corajosamente ali a idolatria, né? Então nós vamos ver 3 coisas aqui nessa lição: o desafio que ele fez, a oração dele, uma oração simples, e a humanidade, né? Exposição da humanidade de Elias, amém? Que é um homem como a gente, um homem normal, né? Um homem comum, cheio de falhas também, e as falhas dele também foram expostas, amém? Mas aí, ó, no tópico 1, para nós começarmos, então, o desafio no Monte Carmelo, tá? O tópico 1 tem subtópico também 1, que vai falar o zelo de Elias opôs diante de um confronto, né? Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Então, é isso que nós viemos, já começamos a falar sobre a dificuldade ali de Acabe. Tanto Acabe quanto os reis que o antecederam, né? E o tipo de liderança que eles tiveram, né? Permitiu esse momento aí de apostasia, né, da fé. Então, ele foi um rei, né? Ele foi um rei que não teve uma liderança, não manteve uma liderança ali, fazendo com que desse direção para o povo, né? E instruísse o povo no caminho correto. Então, aqui nós já vemos uma falha, porque ele, como líder, ele não soube direcionar o povo a adorar ao Senhor, a servir somente a Deus. Pelo contrário, né? Pelo contrário, no tempo dele sofreu uma grande apostasia, porque ele mesmo, junto com a sua esposa, né, adorava a outros deuses. E aí todo o povo se perdeu, cocheando entre os deuses pagãos e o Deus. Então, ora adorava, servia a um Deus, e ora a outro. Não eram fiéis ao Deus verdadeiro, né? Não eram ao nosso Senhor. Por isso, Elias pergunta, né? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então seguiu. Ou é um, ou é o outro. É sim, sim, e não, não, né? E no tópico 2, diz assim, ó, o problema de não saber a quem adorar. Aí, aqui diz assim, ó, este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado de Deus, né? Bom, aqui aí é o caso do povo que estava naquela época, adorando mais a ídolos do que o próprio Senhor, né? Na verdade, adoravam a ídolos, porque ninguém pode servir a 2 senhores, né? E uma vez que eles adoravam a ídolos,
não podiam adorar ao Senhor, né? Mas eles se pegavam em adorar a ídolos, e a palavra fala dos ídolos, né? Que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, mas o povo seguia por essa direção, né? Em meio a essa apostasia que o povo vivia, às vezes nós podemos nos encontrar também nesse formato, né? Por quê? A idolatria nem sempre ela precisa de alguma coisa física, né? Muitas vezes não precisa ser ali um ídolo físico para ser uma idolatria. Pode ser alguém, pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa que nós colocamos em primeiro lugar, que nós gostamos de fazer. Pode ser uma amizade, pode ser um namoro, a esposa, ou o emprego, pode ser muitas coisas que às vezes, por vezes, nós corremos o risco de colocar em primeiro lugar adiante de Deus, né? E aí começamos a disputar se damos atenção para Deus ou se damos atenção para esta outra coisa, né? E isso corremos o risco de levantar um ídolo, né? De certa maneira, porque nós rendemos aquilo que nós deveríamos prestar, o nosso culto, o nosso tempo, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, nós começamos a prestar para essa outra coisa, seja um ídolo físico ou não, né? Ou não, tá? Bem, a palavra fala que ninguém pode servir a dois senhores, né? Então, nós só podemos servir a um Deus, não tem como servir a dois senhores. Nós devemos sempre estar atentos para saber se nós estamos correndo esse risco, né? De estar colocando outras coisas à frente de Deus, porque Deus deve sempre estar em primeiro lugar. Amém? E no subtópico 3, diz assim o desafio do fogo, né? Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Amém? Bom, quando Elias chegou ali, né, que ele já estava, né, indignado, e Deus quem direcionou ele para ir ter com Acabe, né? E ele chega lá e já pega o povo e já fala, olha, até quando vocês cocheareis? Né? Até quando vocês vão ficar mancando? E ele começa a pegar a todos ali, né? Ele pega e faz o desafio do fogo. Ele se levanta ali, ó, então tragam-me os animais, né? E nós vamos fazer um desafio. Aquele Deus que responder com fogo, aquele que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Por que Elias se sentiu à vontade de fazer esse desafio? Porque ele tinha intimidade com o Senhor, né? Porque Deus falou com ele antes dele ir, vai ter com Acabe, né? E ele sabia ali o que Deus era com ele. Ele tinha certeza de que Deus era com ele. Quando nós mantemos a comunhão com o Senhor, nós temos a certeza que Deus é conosco, isso nos dá ousadia, isso nos dá coragem, isso nos dá fé para seguirmos em frente e sermos firmes no posicionamento, né? Então nós devemos buscar intimidade com o Senhor, devemos buscar o Senhor em oração, devemos buscar a palavra de Deus, buscar ter intimidade com a palavra de Deus, para que nós sejamos firmes, né? Para que nós tenhamos fé, para que nós não tenhamos dúvida. E foi isso que aconteceu ali com Elias. Ele tinha certeza, ele não teve dúvidas. Ele teve certeza pela intimidade que ele tinha com o Senhor, né? Ouvia a Deus, ele ouviu a Deus, creu no que Deus falou com ele e ele agiu conforme a sua fé, né? E nós devemos ser assim também. Então nós devemos manter a intimidade
com o Senhor. Amém? Então esse aí foi o primeiro tópico, né? O desafio no Monte Carmelo, quando Elias chega e desafia aos profetas ali de Baal, né? E Aserá. No tópico 2, vamos falar aí sobre a oração de Elias. Amém? E na oração de Elias, nós vamos falar em primeiro subtópico, que é os preparativos que Elias fez. Então, após fazer aí o desafio, e o que ele faz? Ele faz o desafio e deixa os profetas lá apanhando, vamos dizer assim, né? Eles ficam lá clamando pelo Deus Baal e nada acontece, até o ponto que Elias começa a tirar sarro deles. Olha aí, ó, quem sabe eles não estão dormindo, quem sabe ele não foi viajar, quem sabe ele está atendendo alguma necessidade, quem sabe ele está em outro local, né? Clama mais, chama mais, até o ponto que eles param e chega a vez de Elias. E aí, o primeiro ponto que nós vamos olhar é o seguinte, os preparativos de Elias, amém? Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. 1 Reis 18, 23. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. Então, olha só o que Elias fez. A primeira coisa que Elias fez, reparou o altar. Foi lá, ajuntou as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos, cavou o rego ali onde ia estar a água, né, colocar água, colocou a lenha, dividiu o bezerro, colocou sobre as madeiras, deu ordem para que derramassem a água sobre a madeira, sobre todo o altar, ou em volta. Então ele preparou o altar e restabeleceu o altar diante do Senhor. Restabeleceu o altar de adoração ali ao Senhor, né? Ele trouxe de volta aquilo que havia sido perdido pela idolatria, né? O povo não sabia mais o que era como era um altar do Senhor. Não sabia mais o que era um altar ao Senhor, o que era adorar ao Senhor. Eles já estavam corrompidos pela idolatria e perdidos pela idolatria, né? Então a primeira coisa ali que Elias fez foi reparar o altar ao Senhor. Isso é um outro ponto que nós devemos ter atenção. Devemos analisar nossas vidas, né? E se não há necessidade, se há necessidade de reparar o altar do Senhor nos nossos corações. Se nós estamos tendo intimidade com Deus, como foi falado no tópico anterior, né? A intimidade com o Senhor, com a palavra de Deus, nos traz fé, nos dá ousadia, né? E manter um altar estabelecido, né, diante de Deus, em nossas orações, né? A nossa intimidade com o Senhor, com a adoração, né? Deus levanta muitas pessoas. Deus levanta quando precisa falar com alguém. Deus levantou uma mula quando precisou, né? Quando foi necessário, a mula falou, né? Mas tem aqueles que Deus procura. Tem os que ele levanta, mas tem aqueles que ele procura. E quem ele procura? Adoradores. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós devemos reparar o altar, manter os nossos altares diante de Deus, inteiros, íntegros e adorando ao Senhor com a nossa vida. Amém? Com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa palavra, com os nossos caminhos, sempre diante do Senhor. Esse é o primeiro subtópico. O segundo é a oração que ele fez, uma oração confiante, né? A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal.
Elias queria mostrar que para Deus responder não é necessário cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Né? Então, Elias tinha certeza ali do que Deus queria fazer, porque Deus já tinha falado com ele. E aí a oração dele foi curta, porque ele tinha certeza, porque ele tinha fé. Ele falou, Deus, responde, né, para que eles enxerguem que tu és o Senhor. Né? E Deus respondeu. Então, a preparação de Elias foi muito mais demorada. A preparação do altar, né, a preparação da vida dele ali diante de Deus, do que a oração no momento. Então, assim, a preparação dele não começou somente ali naquele altar. A preparação dele já vem de muito antes, porque é a intimidade dele com Deus, o investimento dele na intimidade com Deus, na conversa diária com Deus, nas suas orações, né? Na sua consagração, ali investiu um tempo, né? No altar, consertando o altar, e aí ele tem certeza, ele tem fé, e ele faz uma oração firme, específica e rápida. E Deus responde a sua oração. E ele fala assim, para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. E para quê? Para que foi essa oração? Outra coisa também, né? Para que Elias estava fazendo aquilo ali? Era tudo para a glória de Deus. Tudo que Elias estava fazendo ali era para a glória de Deus. Então nada era para a glória dele. Como era realmente para a glória de Deus, Elias tinha certeza que Deus responderia. Porque toda a glória ali seria e foi dada ao Senhor. Né? Aí no terceiro subtópico, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo, de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Então, ali Deus estava, na verdade, o envio, né, do profeta já foi a oportunidade. Olha, Elias vai agora lá. E orientou Elias, Elias foi ali, já Deus, ele desejava dar mais uma oportunidade ao povo. Né? Ele não queria que o povo continuasse da maneira que estava. E foi isso que Deus fez. Com tudo o que Deus fez ali, né, o preparativo já por um período de seca, enviando Elias, dando direcionamento a ele ali sobre esse desafio, tudo Deus fez pensando em dar uma nova oportunidade ao povo de Israel, né? A misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus é muito grande. Através da misericórdia, da bondade e misericórdia dele, da graça, nós somos salvos também. Nós fomos salvos através da sua misericórdia, da sua graça. Por isso ele mandou o seu Filho Jesus e nós fomos salvos através da vida do seu Filho. Né? Da mesma maneira como Deus nos salvou através da sua misericórdia, da sua graça, nós devemos ter essa visão, nós devemos ter essa misericórdia para com aqueles que estão ao nosso redor também, aqueles que necessitam da nossa ajuda, aqueles que tropeçam, nós devemos estar ali, caminhando perto deles com paciência. Né? Se Deus teve tanta paciência com esse povo, conosco, né? E continua tendo nas nossas vidas ainda, porque nós somos muito falhos, né? Se nós olhássemos para as nossas próprias vidas,
num momento como esse, talvez nós falássemos assim, ó, talvez não, com certeza falaríamos de nós mesmos não mereceríamos, não merecemos nada, né? Mas a graça de Deus é que tem sobejado sobre as nossas vidas, né? E nos dado a salvação, amém? Então, da mesma maneira, nós temos que ser com os nossos irmãos, né? E o terceiro tópico, para finalizar, Elias em Horebe, né? Aí, os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Aqui é onde nós vamos pegar aqui que o profeta Elias era homem como a gente, né? É engraçado até, engraçado, não sei se eu posso usar dessa palavra dessa maneira, mas assim, você pega um profeta, né, que fez tantas coisas, ele obedeceu a Deus, foi lá, desafiou o rei, falou, não vai chover, né? E fica sem chover ali 3 anos e meio. Depois Deus fala com ele, ele vai até o rei, confronta o rei, confronta todos os profetas, confronta a rainha, sabendo que ela tinha mandado matar todos os profetas de Deus, né? Então ele vai lá, confronta todos eles, né? Deus faz grandes coisas através da vida de Elias, né? Deus vai lá e confirma suas palavras através da vida dele. Quando fala que não ia chover, depois quando faz chover, né? Depois de quando Deus manda fogo ali, a chuva vem. Muitas coisas Elias fez ali. Elias saiu correndo na frente da carruagem e conseguiu chegar na frente da carruagem. Ele fez descer o fogo do céu, na verdade Deus usou a vida dele, né? O povo se dobrou diante de Deus com aquilo que ele viu. Ele aniquilou ali os 850 profetas de Baal, né? Porque ele mandou matar ali, com aquilo que eles não obedeceram, eles mataram os 850 profetas de Baal. Então, assim, grandes coisas ele fez, mas mesmo fazendo todas essas coisas, vendo o poder de Deus, tendo intimidade com Deus, tendo certeza de que Deus era com ele, ele ainda se vê numa situação de desânimo. Ele viu tantas coisas na vida dele, mas aí, quando de repente começam a persegui-lo, no intuito de matá-lo, né? Que a rainha foi atrás dele, a Jezabel decidiu ir atrás dele, ele sentiu um desânimo, talvez uma depressão até, e começa a querer a própria morte, né? Pedir a própria morte. Às vezes a gente pode estar numa situação como Elias estava ali. Nós, mesmo vendo as mãos de Deus, a mão de Deus em diversas situações, às vezes nós podemos nos encontrar em situações que nós somos pegos em depressão, somos pegos em desânimo, né? Mas a palavra de hoje ela vem para nos animar. Elias era um homem de Deus, um homem que o Deus usava, né? Cheio de poder, cheio de graça, e ele passou por isso. Então ninguém está livre de algo assim. Às vezes nós estamos aí trabalhando na obra, você, meu irmão também, minha irmã, trabalhando firme, às vezes pode desanimar, mas fica firme porque o Senhor é com você. Às vezes você está passando situações aí na sua casa, pode estar passando situações no emprego, no trabalho, na escola, com amigos. Fica firme. Seja lá qual for a situação, isso é passageiro, né? Elias, ele passou por uma situação que ele achou que valia mais a pena morrer, né? Às vezes nós achamos que a melhor forma, às vezes somos enganados, né? Podemos ser enganados pelo diabo, porque assim, como que eu vou sair desse problema?
é um problema tão difícil que não tem saída. A melhor forma de fugir desse problema é morrendo, né? E às vezes algumas pessoas até pensam em suicídio em meio a essa situação de depressão, de desânimo, né? Mas que o Senhor te conforte, o Senhor te auxilie e receba uma palavra de vitória aí. Você é especial, você é uma pessoa que Deus ama, né? Uma pessoa especial para a sua família, especial para Deus, muito importante e há de ser muito utilizado nas mãos de Deus. Então não desanime não, né? Fica firme e olha aí a vida de Elias. Depois ele tinha muitas coisas para fazer ainda, viu? Depois ele ainda ungiu, ainda depois dessas coisas que ele estava desanimado, ele ainda ia ungir a Azarel como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel e a Eliseu para ser o seu sucessor. Então olha só, quantas coisas ele ainda tinha para fazer e ele fez depois. Se ele se deixasse ficar desanimado, o que seria dessas próximas coisas, né? Mas ele concretizou. Amém? Meu irmão, minha irmã, meu irmão, é isso a aula de hoje. Eu queria orar com você por essa aula e também pelos dízimos e pelas ofertas, né? Que está aparecendo a conta aí. Então, aqueles que estão depositando os dízimos agora, ou que já depositaram, coloque a mão aí no seu coração e vamos consagrar esses dízimos ao Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa vida que colocou aí diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Multiplica, Senhor, na vida dessa pessoa, multiplica na vida dessa família, em nome do Senhor Jesus. Consagramos, Senhor, esse valor, esse dinheiro ao Senhor na tua casa. Multiplica também, Senhor, na tua casa e dê sabedoria aos teus servos para lidar, Senhor, com esse dinheiro da melhor maneira. Senhor, abençoe a cada irmão, a cada irmã que acompanhou essa aula. Senhor, eu creio que o Senhor falou com os nossos corações e vai falar com muitas pessoas em nome do Senhor Jesus. Então fala mesmo, Senhor, prepara os corações ali em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma ótima semana, até domingo.